Sejam bem-vindos à Autoescola Fama mais uma vez. Meu nome é Éder Campos, sou instrutor teórico e hoje eu trouxe para vocês algumas questões sobre direção defensiva, que é um dos assuntos mais cobrados nas provas de legislação de trânsito aplicadas pelo Detran. E apesar de ser um dos assuntos mais cobrados, não é o mais difícil e a gente vai perceber isso através das questões que a gente vai começar a fazer agora. O enunciado dessa questão número 1 fala o seguinte para a gente: dirigir defensivamente significa exceto. E o primeiro cuidado que a gente precisa ter com essa questão está nessa palavra exceto. Sempre que a gente vê uma questão que tiver essa palavra exceto, ou aparecer na questão a palavra incorreto, às vezes pode aparecer a palavra não constitui, poderia aparecer é falso afirmar. Com toda a questão que aparecer no enunciado, esse tipo de palavra, né, certo, incorreto, não constitui, é falso afirmar, para eu acertar a questão, eu preciso marcar a alternativa errada. Então a gente cresce, né, desde pequeno na escola, e a gente é ensinado que a gente precisa acertar a questão. Mas algumas vezes, para poder acertar, a gente vai precisar marcar a alternativa errada, que é o que vai acontecer nessa questão. Vamos fazer um resumo sobre o que a gente precisa saber de direção defensiva para poder resolver essa questão com tranquilidade. Se eu for falar para vocês o que significa direção defensiva em poucas palavras, eu vou falar que a direção defensiva significa dirigir de forma educada, de forma segura, né? Se preocupar sempre em evitar acidentes. E só com esse resumo a gente consegue matar várias questões dentro de um contexto de direção defensiva. Algumas questões podem aprofundar um pouco mais, não quer dizer que a questão vai ser difícil, né? Esse assunto é um assunto que a gente normalmente já sabe, né? Daquilo que a gente vivencia no dia a dia. Uma questão ou outra aprofunda um pouco mais, não quer dizer que é um assunto difícil, mas se a pessoa nunca escutou falar sobre aquele assunto, né? Quando vê uma questão, a dúvida vai acontecer. Então a gente vai dividir essa direção defensiva em duas partes. Existe a direção defensiva preventiva, existe a direção defensiva corretiva. Direção defensiva preventiva, o próprio nome já fala para a gente que esse condutor ele é um condutor que é mais prevenido. Então, a direção defensiva preventiva, a gente está pensando literalmente naquele condutor que é mais cuidadoso, naquele condutor que mantém as margens de segurança. E quando a gente fala em manter essas margens de segurança, a gente está pensando margem de segurança do quê? Do veículo que trafega à minha frente, né? Na hora de fazer uma ultrapassagem, manter uma margem de segurança desse veículo, manter uma margem de segurança do bordo da pista. O condutor que tem a direção defensiva preventiva, e isso também cai muito em questão, que eu vou colocar aqui agora, é aquele condutor que se preocupa em ver e ser visto no trânsito. Quando a gente fala do condutor que se preocupa em ver e ser visto no trânsito, a gente está falando daquele condutor que dirige e que não se preocupa só com ele. Eu vou dirigir para mim, mas eu também preciso ter cuidado com outras pessoas que estão utilizando a via. Um exemplo de ver e ser visto no trânsito, a gente pode pensar no farol ligado nas motos 24 horas por dia. Por que a moto precisa andar com o farol ligado 24 horas por dia? Porque a moto é pequena. Um carro no meio da rua é fácil a gente ver porque é um veículo maior. Agora uma moto ela acaba que passa por despercebida. Com o farol aceso na moto fica mais fácil para o pedestre, para um ciclista, para um outro motorista perceber essa moto no trânsito com mais facilidade. Então está dentro desse contexto de ver e ser visto. Né? Um outro detalhe que vale a pena a gente comentar, é recomendado, isso não é obrigatório, mas é recomendado que o motociclista utilize uma vestimenta mais clara. Por quê? Porque ele vai ser visto com mais facilidade. Né? Se eu for comparar um motociclista que está utilizando uma vestimenta escura e um motociclista que está utilizando uma vestimenta mais clara, aquele que está usando uma vestimenta mais clara vai ser o motociclista que vai ser visto com mais facilidade. E o condutor que tem uma direção defensiva preventiva, de certa forma, ele preocupa além.
É ele aquele condutor que está sempre com a revisão em dia, aquele condutor que está sempre com a documentação paga, né? O condutor preventivo é literalmente aquilo que a gente quer. A direção defensiva corretiva, o condutor que tem uma direção defensiva corretiva, é o condutor que vai precisar corrigir situações de risco, né? Vou colocar aquele, é o condutor que vai precisar corrigir uma situação de risco que ele não conseguiu antecipar. Acontece às vezes do aluno pensar que a direção defensiva corretiva, que essa palavra corretiva, vem de dirigir de forma correta. E a gente tem que tomar bastante cuidado. Essa palavra corretiva, na verdade, vem de corrigir. E se eu estou precisando corrigir uma situação de risco, quer dizer que aquilo não é uma coisa boa, né? Eu não deveria ter me envolvido nessa situação de risco. Exemplos que a gente pode pensar em direção defensiva preventiva e corretiva. Eu gosto de usar a ultrapassagem como um exemplo. Condutor que tem uma direção defensiva preventiva é aquele condutor que, quando ele vai fazer uma ultrapassagem, ele se preocupa com tudo. E ele realmente só vai fazer essa ultrapassagem se as situações forem favoráveis para ele naquele momento. Condutor que tem uma direção defensiva corretiva não quer dizer que é o condutor que dirige mal, mas é aquele condutor que normalmente arrisca mais, que acha que o carro dele é mais potente, que ele é um bom motorista, e aí ele vai arriscar. E no meio desse arriscar, ele vai perceber que um acidente pode acontecer, e ele vai precisar corrigir essa situação de risco que ele mesmo se colocou. O problema é que nem sempre esse condutor vai conseguir corrigir essa situação de risco, né, podendo virar um acidente, né, e principalmente se a gente pensar na ultrapassagem, né, numa rodovia, se acontece um acidente, a gente literalmente vai pensar em vítimas fatais, né, um acidente que literalmente a gente não quer que aconteça. Um outro exemplo clássico é a gente pensar na bola, né, se eu estou dirigindo um veículo, passando numa via, e de repente eu percebo que tem uma bola quicando passando na frente do meu carro. Então eu preciso prever, e a gente vai ver isso nos fundamentos, né, da direção defensiva, que eu preciso prever que certas coisas podem acontecer. Então se o cara é preventivo, está dirigindo, ele percebe que tem uma bola passando, ele precisa, né, reduzir a velocidade, mobilizar o veículo, prevendo que tem uma criança vindo correndo, né, atrás dessa bola. E criança, né, a gente já sabe que não se preocupa em parar, olhar para ver se está vindo algum veículo. Normalmente a criança vai só correr em direção à bola. Então sou eu, motorista preventivo, que preciso reduzir a velocidade, parar, prevendo essa situação. Quem tem uma direção defensiva corretiva, provavelmente vai ser aquele condutor que vai esperar com que a criança apareça na via, para só depois tentar imobilizar o veículo, e de novo, nem sempre o tempo vai ser suficiente para poder corrigir esse tipo de situação. Então vamos às alternativas da questão. Lembrando que o enunciado fala para a gente o seguinte: dirigir defensivamente significa exceto. E a gente já percebeu que toda vez que aparecer essa palavra exceto, eu preciso marcar a alternativa errada para poder conseguir acertar a questão. Tá? Se aparece a palavra exceto, incorreto, não constitui, é falso afirmar, a gente precisa marcar a alternativa errada. Então vamos analisar alternativa por alternativa. Na letra A fala que dirigir defensivamente significa dirigir de forma educada. Tá certinho, mas a gente tem que lembrar que eu preciso marcar qual é a resposta errada e não a resposta certa da questão, em função do exceto, lógico. A letra B fala dirigir de forma segura. Dirigir na direção defensiva, né, significa literalmente dirigir de forma educada e de forma segura. E é até mesmo o que a letra D fala, né? Na alternativa letra D a gente tem uma alternativa mais completa. Isso literalmente confunde a cabeça do aluno por pensar que a alternativa mais completa vai ser considerada a alternativa correta. Na letra A ele coloca dirigir de forma educada. Na letra B, dirigir de forma segura, tá certo. Na letra D de dado ele coloca dirigir de forma educada e segura. Ficou uma alternativa mais completa? Ficou. Qual que é o problema dessa letra D? A questão está querendo que você marca aquilo que está errado. A gente não pode esquecer do exceto. E o que está errado nessa questão é a alternativa letra C, que fala que dirigir na defensiva significa dirigir impondo seus direitos, né? E a direção defensiva é justamente o contrário. Tanto a direção defensiva quanto o convívio social
falam para a gente que a gente deve, se for necessário, abrir mão do direito da gente, para poder evitar acidente, para poder evitar uma briga no trânsito, tá? Esse é o comportamento que a gente precisa ter hoje no trânsito, que já é bagunçado por si só. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 fala o seguinte para a gente: são fundamentos da direção defensiva. É um outro assunto que é bastante abordado em prova, e a gente vai falar um pouco sobre esses fundamentos ou elementos da direção defensiva antes de discutir as alternativas. O primeiro fundamento ou elemento que a gente vai discutir aqui é o conhecimento. Então, uma questão poderia perguntar, por exemplo, o que é o conhecimento? E a resposta correta é dizer que o conhecimento é o conjunto de informação que todo condutor deve ter. A gente pode resumir o conhecimento basicamente em conhecer as leis de trânsito. E esse conhecimento, literalmente, a gente assume que todo condutor tem, né? Principalmente assim, a gente está pensando naquele condutor que é habilitado. Porque o conhecimento vocês já estão adquirindo agora, fazendo esse curso de legislação, né? A gente aprende a teoria, a gente fala sobre direção defensiva, a gente vai falar sobre sinalização, sobre normas de circulação, infração. A gente assume que o conhecimento ela tem, o que é diferente da habilidade, né? A habilidade, quando uma questão fala sobre habilidade, normalmente ela vai associar o conhecimento mais a prática. Então eu posso encontrar numa via um condutor que é habilitado e que não tem a habilidade. Porque a habilidade não só no ato de dirigir, mas em qualquer outra coisa, né? A gente aprende a fazer uma coisa, mas a gente pratica melhor, a gente vai ficar naquilo que a gente aprendeu, né? E o período que o aluno passa na autoescola é basicamente isso aí que acontece. Ninguém sai da autoescola sabendo tudo, né? A autoescola vai ensinar para o aluno o básico, né? Aquilo que ele precisa saber para poder colocar o veículo em movimento, aquilo que ele precisa fazer em determinadas situações, mas habilidade mesmo eu vou adquirir com a prática. Então eu posso encontrar alguém na rua que talvez não seja habilidoso porque ainda não foi tempo suficiente para ele ganhar essa habilidade. Mas o conhecimento é aquele conjunto de informação que todo condutor deve ter, tá? Atenção, quando as questões falam sobre atenção, a atenção que a gente vai marcar como correta numa questão de prova, que é um fundamento da direção defensiva, é a atenção difusa. Quem tem atenção difusa é aquela pessoa que consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E quando eu estou dirigindo, é assim que precisa acontecer. Essa atenção precisa ser difusa. O motorista precisa olhar para frente, precisa olhar no retrovisor, precisa olhar a placa, precisa olhar semáforo, né? Precisa estar atento com o pedestre. Então, na hora de dirigir, o condutor precisa ter essa atenção difusa. Qualquer outro tipo de atenção que a gente vê caindo numa alternativa não é aquilo que a gente quer, tá? E olha que a gente vê algumas questões, algumas alternativas que literalmente fazem o aluno ficar com dúvida e acabar errando esse tipo de questão. A gente precisa lembrar que a atenção que o condutor que tem uma direção defensiva preventiva precisa ter é essa atenção difusa. Decisão que vai funcionar como um fundamento da prevenção de acidente, a gente pode pensar no exemplo da ultrapassagem. No exemplo que eu dei lá da ultrapassagem, o condutor que tinha uma direção defensiva preventiva decidiu que não era o melhor momento para poder fazer a ultrapassagem. E essa decisão que ele tomou, literalmente vai refletir, né, diretamente em evitar um acidente na hora da ultrapassagem. E a previsão, também já fiz um comentário, a gente vai ficar como exemplo aqui a criança na rua. Criança na rua. Se eu estou passando uma rua e eu vejo, né, uma bola, eu tenho que prever que atrás dessa bola vai vir uma criança, tá? Então aí a gente falou um pouco sobre os elementos ou fundamentos da direção defensiva e a gente precisa ficar literalmente assim atento
com alguns desses fundamentos que a gente vê caindo com mais frequência. Conhecimento é um fundamento que cai com bastante frequência, então a gente precisa ficar atento para poder acertar quando cair. Questões que perguntam qual que é o tipo de atenção que a gente precisa ter na direção, e aí a resposta vai falar que é a atenção difusa, a gente não pode esquecer. E também habilidade, né? Como eu disse, as questões que falam sobre habilidade, normalmente ela vai estar dentro de um contexto associando o conhecimento, né, com a prática. Então, o conhecimento associado à prática gera habilidade. E é basicamente isso aí que a gente precisa saber. Vamos voltar para a questão e achar a alternativa correta? Então, o enunciado fala o seguinte: são fundamentos da direção defensiva. Na letra A, conhecimento está certo, atenção está certo, decisão está certo, mas inabilidade fez a alternativa A ficar errada. Lembra que a inabilidade é o contrário de habilidade, né? Inabilidade é a falta de habilidade. Então, letra A ficou errada. Letra B, decisão está certo, mas a rapidez fez ficar errada a alternativa B. Né? Lembra que a rapidez, na maioria das vezes, ao invés de me ajudar a evitar um acidente, vai acabar causando esse acidente. Então, letra B, em função da rapidez, a gente vai considerar a alternativa errada também. Na letra C, conhecimento está certo, atenção está certo, decisão está certo e habilidade também está certo, a gente acabou de ver. Mas vamos conferir a letra D, né? Conhecimento está certo, decisão certo, desatenção ficou errado. Né? Lembra que o fundamento, o elemento, é atenção e não desatenção. Tá? A alternativa certa da questão número 2, alternativa C. Vamos para a questão número 3? Questão número 3 fala o seguinte: são condições adversas da via. Então, sempre que a gente encontrar alguma questão, né, que fale sobre condições adversas, a primeira coisa é a gente entender o que são essas condições adversas. Então, condições adversas são situações que aumentam a chance de um acidente acontecer e está relacionado com vários fatores. Né? Existem condições adversas do tempo, existem condições adversas da via, condição adversa de iluminação, condição adversa de trânsito, de motorista. Né? Então, condição adversa está relacionado com algum fator e que vai aumentar a chance do acidente acontecer. E a direção defensiva é que vai dar um norte para a gente, né? Para a gente poder saber o que eu devo fazer em determinadas situações e tudo mais. Então, vamos aprofundar um pouco dentro dessas condições adversas para a gente poder voltar e conseguir matar essa questão número 3. Eu separei aqui 3 fatores que vão influenciar e muito, né, na ocorrência de acidentes. Claro que existem outros que eu acabei de comentar, mas para poder matar essa questão, a gente vai comentar sobre esses 3, e aí a gente volta nas alternativas e a gente vai chegar na conclusão de qual será a resposta certa. Condição adversa do tempo, então é aquilo que está relacionado com o tempo e que aumenta a chance do acidente acontecer. Exemplos que a gente pode utilizar: chuva, neblina, cerração, vento lateral, e por aí vai. Né? Tudo isso está relacionado com o tempo e aumenta a chance de acontecer um acidente. Condições adversas da via é aquilo que está relacionado com a via e que aumenta a chance do acidente acontecer. Então, exemplos aqui a gente pode utilizar: buraco é uma condição adversa da via, falta de sinalização também é uma condição adversa da via, curva mal projetada, infelizmente são muitas, curva mal projetada, e por aí vai. Tudo aquilo que está relacionado com a via e que aumenta a chance do acidente acontecer, automaticamente é uma condição adversa da via. Condição adversa do condutor é aquilo que está relacionado com o condutor e que aumenta a chance do acidente acontecer. Exemplos a gente pode pensar em sono, cansaço, fadiga,
uso de álcool ou droga, motorista falando ao celular e por aí vai. Tudo aquilo que está relacionado com o condutor e que aumenta a chance do acidente acontecer, automaticamente, né, são condições adversas do condutor. Vamos voltar nas alternativas e ver se a gente consegue matar a questão. São condições adversas da via. Então a gente precisa ficar atento que a gente está procurando as condições adversas que estão relacionadas à via, né? Na letra A fala chuva, neblina e cerração. E a gente viu que tanto a chuva quanto a neblina, quanto a cerração, são condições adversas que estão relacionadas ao tempo e não à via. Na letra B começa com buraco, tá certo, está relacionado com a via. Mas chuva e vento lateral, a gente viu que está relacionado com o tempo. Então a alternativa B também está errada. Na letra C fala buraco, tá certo, mas sono e estresse são condições adversas, né? Aumentam a chance do acidente, mas estão relacionadas ao condutor, né? E não com a via. Por eliminação, de novo, letra D é a resposta certa da questão. Buraco está relacionado com a via, falta de sinalização também, e a pista molhada, né? Vai aumentar a chance do acidente acontecer e está relacionado com a via dessa vez. Para mais questões comentadas, inscreva-se em nosso canal, Autoescola Fama, sempre em movimento.